Jogadores que derrubaram Xabi Alonso. A verdade é que o Real Madrid demitiu Xabi após apenas 7 meses no cargo. A justificativa oficial de Florentino Pérez é que foi uma decisão de comum acordo. Mentira! Xabi Alonso foi traído, foi sabotado, foi vítima de uma conspiração orquestrada por 7 jogadores liderados por Kylian Mbappé, que se fez de vítima e fingiu que ele estava realmente do lado de Xabi Alonso. E eu vou te mostrar todos os detalhes dessa trairagem, desde o dia em que Xabi chegou, desde a primeira vez que Vinícius Júnior o desrespeitou, desde a primeira vez que Mbappé desautorizou o técnico publicamente na final da Supercopa. Xabi Alonso era um dos maiores ídolos do Real Madrid, campeão mundial pelo clube, campeão da Champions League e um dos maiores meio-campistas da história do clube merengue. Veio do Bayer Leverkusen após ser sensação da Bundesliga e vencer o campeonato alemão invicto, e foi destruído por um vestiário podre, por jogadores mercenários que não aceitam autoridade, por estrelas que se acham maiores que o clube. E hoje eu vou te contar toda essa história, com nomes, números e com provas. Eu sou JS, se você gostar de verdade do vídeo, lá no final você deixa um like. Vamos começar pelos nomes. Quem foram os 7 jogadores que traíram Xabi Alonso e deram uma punhalada pelas costas? Segundo o jornalista Bruno Alemany, da rádio espanhola Cadena CR, 7 jogadores criticavam Xabi Alonso diretamente para a diretoria, desde novembro de 2025. Alguns deles eram titulares. E quando o Xabi foi demitido, 7 jogadores não se despediram dele nas redes sociais, o que deixou muito claro quem é quem. A verdade é que desde o começo, mesmo o Xabi Alonso fazendo de tudo por Kylian Mbappé, várias fontes internas disseram que ele era quem era o maior traíra. E eu sempre deixei cravado nesse canal que Kylian Mbappé, apesar de ser um ótimo jogador, é um dos caras mais traíras que o futebol já viu. Ele conseguiu colocar Messi e Neymar em depressão enquanto estavam em Paris. E agora não tem ganhado título nenhum dos que disputou pelo Real Madrid. Isso deve dizer alguma coisa sobre quem é esse cara. Enfim, depois ele voltou atrás e postou um story frio de despedida de Xabi Alonso. Vinícius Júnior manteve silêncio. Jude Bellingham postou stories 24 horas depois com uma mensagem de protocolo. Éder Militão manteve silêncio total. Trent Alexander-Arnold manteve silêncio total. Federico Valverde também não demonstrou muita compaixão pelo técnico. Ibrahim Dias mostrou silêncio total. Franco Mastantuono, que veio para o Real Madrid por influência de Xabi Alonso, também não se despediu. Ou seja, são mais de 7 jogadores que ignoraram a saída de um ídolo do clube e de um técnico que tinha vindo com uma credencial máxima da Europa. Mas tem mais. Muito mais nessa história. O jornal Marca revelou que os jogadores desrespeitavam Xabi Alonso nos treinos, faziam cochichos falando mal dele, faziam caras feias, e Xabi, em um momento de pura frustração, chegou a gritar. Não sabia que viria aqui para treinar uma equipe de base. Imagina a humilhação, um técnico campeão invicto da Bundesliga sendo tratado como se fosse o treinador auxiliar do Sub-15. E o jornal The Athletic revelou mais. Ele acha que é o Pep Guardiola, mas por enquanto é só Xabi Alonso, disse uma pessoa próxima a um jogador veterano do Real Madrid. Quem será que foi? Mbappé? Vini Júnior? Bellingham? Modric? Não sabemos. O que sabemos é que o desrespeito estava generalizado com esse cara. Agora vamos falar do momento mais humilhante. Para quem estava dizendo que Mbappé fez um sacrifício para tentar salvar o treinador e viajou ao Emirados Árabes para disputar essa final, ele foi desrespeitado e desautorizado pelo próprio Kylian Mbappé após o time perder. No domingo, 11 de janeiro de 2026, final da Supercopa da Espanha, o Real Madrid acabou perdendo pelo placar de 3-2 para o Barcelona. Derrota. Quinta derrota consecutiva para o Barcelona. Mais um título perdido para os culés. Após o apito final, vem a cerimônia da premiação. O Barcelona sempre faz o passilho para o Real Madrid quando os jogadores vão buscar a medalha de vice. Respeitam, aplaudem. Esse é o protocolo entre as equipes espanholas. Agora é a vez do Real Madrid fazer o passilho para o Barcelona campeão. E Xabi Alonso, como ídolo do clube e cavalheiro que é, pediu para os jogadores fazerem o passilho. Gesticulou para eles ficarem no campo. Chamou eles de volta. E sabe o que Mbappé fez? Impediu. As câmeras pegaram tudo. Mbappé recebeu a medalha de vice, voltou pro gramado e chamou os companheiros para sair. Fez gestos energéticos com o braço, interceptou Raul Asensio, que tentava ir cumprimentar o Barcelona, segurou o cara e mandou todo mundo pro vestiário sem passilho, sem nada. E o elenco todo saiu, demonstrando mais respeito a Mbappé do que a Xabi Alonso. Juan Laporta, presidente do Barcelona, falou: "Me surpreende que o Real Madrid não nos tenham feito o passilho.
Há que ser generoso e respeitoso também quando se perde. E a imprensa espanhola revelou: Xabi Alonso queria mostrar honra ao Barcelona e Mbappé o desautorizou publicamente. Essa foi a gota d'água. No dia seguinte, Florentino Pérez demitiu Xabi Alonso sem dó nem piedade. Não foi pela derrota, não foi por resultado, foi porque o técnico perdeu a autoridade dentro do elenco. Foi porque Mbappé mostrou ao mundo inteiro que ele manda mais do que o treinador. E o Real Madrid nunca deixou um jogador crescer para cima do clube, mas Mbappé parece estar conseguindo fazer isso com maestria. Mas a trairagem não começou na final da Supercopa, ela vinha desde outubro de 2025. Vini Júnior foi o primeiro a desrespeitar Xabi publicamente. Clássico contra o Barcelona no Bernabéu em outubro do ano passado, Xabi substitui Vinícius Júnior em um momento delicado do jogo, e Vinícius Júnior explode, sai do campo gritando: sempre eu vou embora, é melhor eu sair, eu tô indo embora. Vai direto pro vestiário, sem sentar no banco, sem cumprimentar ninguém e chutando tudo. Minutos depois, volta pro banco. Mas o estrago já estava feito. Dias depois, Vinícius publica um pedido de desculpas. Pede desculpas aos colegas, à diretoria e à comissão técnica, mas não cita o nome de Xabi Alonso. E desde então a relação nunca mais foi a mesma. Até mesmo Gabi, ex-jogador do rival Atlético de Madrid, detonou Vinícius Júnior. É inaceitável e egocêntrico. Xabi Alonso tem que tomar medidas. Vinícius Júnior julga companheiros, técnico, um país inteiro dizendo que somos todos racistas. Que é isso? E tem mais. Durante o comando de Xabi Alonso, Vinícius foi substituído constantemente, mesmo ainda decidindo jogos. Os números de Vinícius Júnior em 33 partidas com Xabi foram de 7 gols e 8 assistências. Ridículo para um jogador do nível dele no clube mais forte do mundo. Mas será que era culpa de Xabi? Ou será que Vinícius Júnior estava sabotando o trabalho e dando mais atenção para Virgínia do que para o futebol? Agora a Jude Bellingham também entra nessa jogada. Na primeira temporada no Real Madrid, sem Xabi ele fez 23 gols. Na segunda temporada com Ancelotti, 15 gols. Com Xabi Alonso apenas 5 gols. Bellingham caiu de produção brutalmente. E sabe por quê? Porque dizem que ele não aceitava instruções táticas de Xabi Alonso. O The Athletic revelou: jogadores estavam chateados por perceberem que agora eles tinham pouca liberdade para expressar suas qualidades em campo. Ou seja, eles queriam jogar do jeito deles, não queriam seguir ordens, não queriam disciplina. E Trent Alexander-Arnold jogou apenas 16 vezes, ficou 2 jogos sem ser chamados. E quando voltou, Xabi colocou ele com menos de 10 minutos no jogo contra o Liverpool, o ex-clube dele. E Trent foi vaiado em pleno Anfield lotado. Isso é uma humilhação absurda. Foi proposital? Foi sabotagem de Xabi Alonso? Ou foi o técnico tentando impor autoridade no vestiário rebelde? Eu acho que a segunda opção. E as regras que incomodaram os jogadores mimados do Real Madrid. Vamos falar do que realmente cutucou a ferida dos indisciplinados do Real Madrid. Xabi Alonso implementou a proibição de celular dentro do centro de treinamento. Obrigação de todos voltarem com a delegação após jogos fora de casa. Os jogadores preferem voltar com seus jatinhos ou então ficar curtindo as noites das cidades em quais eles jogam. Treinos intensos e pesados. Exigência tática rigorosa também eram características de Xabi Alonso. O The Athletic, muito infiltrado nos bastidores, diz que jogadores veteranos, acostumados com a abordagem mais permissiva de Ancelotti, se sentiram desrespeitados e insatisfeitos. Ancelotti deixava os jogadores fazer o que bem entendessem. Saíam pra balada, usavam celular no treino, não tinham disciplina nenhuma. E quando chegou um técnico de verdade, que exige e cobra seriedade, eles se revoltaram. O jornal Marca revelou que jogadores classificaram os treinos como excessivamente pesados e reclamaram do bombardeio tático de Xabi Alonso. Ou seja, eles não queriam trabalhar, não queriam se esforçar e não queriam aprender coisas novas. E tem mais, desde novembro, Álvaro Arbeloa, técnico do Castilha, o time B, começou a frequentar os treinos do time profissional. Por quê? Porque a diretoria e o macaco velho que é Florentino Pérez já sabia que Xabi Alonso não ia durar, e os jogadores também sabiam. Arbeloa era visto como alternativo, um cara que conhecia o vestiário, que era permissivo e que não iria cobrar como Xabi cobra. Ou seja, Xabi foi puxado o tapete pela diretoria e pelos jogadores. Agora eu vou te mostrar uma coisa: Xabi Alonso não era o problema. Vamos aos números. Até 1º de novembro de 2025, Real Madrid estava com 17 vitórias em 20 jogos. Era o líder isolado da La Liga. Impecável. Depois de 1º de novembro, 50% de aproveitamento. Derrotas para o Liverpool, Manchester City, Atlético de Madrid e Barcelona. O que mudou?
Nesse tempo foi onde o vestiário se rebelou contra esse cara. Desde novembro, os 7 jogadores listados aqui começaram a criticar Xabi Alonso para a diretoria pelas costas. Começaram a boicotar os treinos, começaram a fazer cochichos e caras feias pro cara. E Xabi Alonso, sozinho, não conseguiu reverter o quadro. No total, sob Xabi Alonso foram 24 vitórias, 4 empates e 6 derrotas em 34 jogos. Aproveitamento de 70,6%. Isso é ruim? Não, isso é muito bom, mas não foi o suficiente, porque Real Madrid não decidiu demitir Xabi Alonso por resultados. Demitiu porque ele perdeu o vestiário. E perdeu porque os jogadores são estrelas mimadas, que não aceitam uma autoridade e que se acham maiores que esse clube. Agora eu vou te fazer uma pergunta. Quem é o culpado? Xabi Alonso, um técnico campeão invicto da Bundesliga, mesmo não sendo o principal time? Um ídolo do Real Madrid dentro de campo? Um cara que exige disciplina e trabalho? Ou os jogadores? Mbappé, que já é um mau elemento desde o Mônaco, Vinícius Júnior, que tem se mostrado um cara fora de série, com um caráter terrível, Bellingham, que até então parecia um jogador sério, mas agora tentou boicotar o seu próprio treinador e não aceita ser cobrado. Jogadores que querem jogar do jeito deles, que se acham maiores que o comando do treinador. Eu acho que a resposta é óbvia. Xabi Alonso foi vítima, foi traído, foi sabotado por um vestiário podre. E o Real Madrid vai pagar o preço, porque agora colocaram Álvaro Arbeloa no lugar. Um cara que vem da base, que é permissivo demais, que não vai cobrar como Xabi Alonso cobrava. E talvez não consiga extrair os resultados que Xabi Alonso iria extrair se esses caras obedecessem a ele. E sabe o que vai acontecer? Os jogadores vão fazer o que bem entenderem. Vão voltar a jogar sem disciplina, sem tática e sem trabalho. E vão continuar perdendo, porque futebol não se joga com estrelas mimadas. Futebol se joga com trabalho, disciplina e, acima de tudo, respeito. Foi assim que Xabi Alonso conquistou tudo no Bayer Leverkusen. E é assim que Pep Guardiola conquista tudo, e é assim que Jürgen Klopp conquista tudo. Futebol não tem mais espaço para jogador mimado. Mas agora eu quero saber a sua opinião. Você acha que Xabi Alonso merecia essa queda? Tá certo, ele não apresentou resultado em momentos decisivos. Mas será que o Mbappé é o maior culpado disso? Ou o Vinícius Júnior também tem sua culpa? Deixe aqui sua opinião, porque eu quero saber se você concorda comigo ou se você acha que eu tô maluco. Eu sou o JR, aquele abraço e até mais. Tchau!